Imagine que a Terra foi isolada do resto do universo por uma barreira de puro mal. Uhum. Uma quarentena cósmica intransponível, certo. Exatamente isso. A humanidade está presa, governada por forças obscuras e completamente cortada da luz. E sem qualquer chance de contato externo. Sim, zero contato. E para salvar o nosso planeta, o próprio Criador do universo, Deus, precisa ser contrabandeado de volta. O que já é uma premissa incrível por si só. Absolutamente. E o disfarce escolhido para essa infiltração monumental não envolve, sabe, legiões celestiais ou carruagens de fogo. Longe disso. É o disfarce mais frágil e vulnerável possível. Um feto no ventre de uma jovem doente destinado a nascer com danos cerebrais severos. Nossa, é uma imagem fortíssima. Demais. Bom, hoje a nossa exploração se debruça sobre uma pilha fascinante de fontes, incluindo ensaios teológicos e análises literárias. Todos focados em uma única obra, quer dizer, uma obra muito marcante. Isso. A Invasão Divina, do lendário autor de ficção científica Philip K. Dick. E a nossa missão ao examinar todo esse material não é simplesmente recontar uma trama de ficção científica, sabe? Os artigos que mapeamos mostram como o autor entrelaçou conceitos bem profundos da Torá, do Novo Testamento e do misticismo da Cabala. Ele constrói uma teologia própria ali, não é? Exato. O objetivo desse nosso mergulho profundo é desvendar como Philip K. Dick utiliza essa premissa absurda para responder a perguntas universais. Perguntas sobre a estrutura da realidade, a essência da fé e a verdadeira mecânica por trás do bem e do mal. Perfeito. É uma jornada filosófica densa, mas disfarçada de aventura cósmica. E o que salta aos olhos nos ensaios sobre a obra é o contraste brutal dos cenários iniciais. Ah, sim, o contraste é gritante logo de cara. Porque uma missão cósmica dessa magnitude não começa em um palácio de cristal ou num templo celestial. Não, de jeito nenhum. Começa no lugar mais mundano, tóxico e desolador que se possa imaginar, que é o planeta de metano CY30-CY30b. O nome por si só já soa burocrático e sem vida. Totalmente. E aí fica a questão, como é que o resgate de toda a criação tem o seu marco zero em uma cabine isolada no meio do nada? Bom, os críticos apontam que tudo começa com o conceito de exílio absoluto. Exílio da luz, certo? Isso, da luz e do significado. As análises descrevem esse sistema CY30-CY30b como um ambiente hostil onde a vida humana mal se sustenta. É um lugar inóspito. Muito inóspito. E nesse cenário desolador, somos apresentados a Herb Asher. Que é um personagem muito peculiar. Ele é a própria personificação do isolamento. Um homem que passa os dias trancado em seu domo, sabe? Respirando ar filtrado. E ouvindo aquelas fitas de áudio. Incessantemente. Ele ouve fitas cassete de uma cantora pop chamada Linda Fox. A vida dele é um ciclo vazio de letargia. Um escapismo completo da realidade terrível lá fora. Exatamente. Mas no domo adjacente vive Ribes Home. Ela sofre de esclerose múltipla. Que é uma condição degenerativa impiedosa. Sim. E contra toda a lógica da biologia, já que os domos são isolados, Ribes descobre estar grávida. E ela sustenta firmemente que ainda é virgem? Uhum. Os críticos literários apontam rapidamente para a recriação do mito da concepção imaculada aí. Só que com essa roupagem de ficção científica extremamente melancólica e fria. Perfeito. E a quebra desse isolamento monótono acontece com a chegada de uma figura ancestral. O homem que se apresenta como Elias Tate. Isso, mas que os textos analíticos confirmam ser o próprio profeta Elias bíblico. Vagando pelo cosmos há milênios. Vagando e guiando o plano divino. Ele traz a grande revelação para Ribes e Herb de que o feto é Emanuel, o próprio Yah, ou Deus. Mas o que eu achei mais curioso nos artigos foi a explicação sobre a doença dela, a esclerose múltipla. Ah, isso é genial. Não é apenas uma tragédia ao acaso da biologia, certo? Longe disso. A genialidade narrativa que os estudiosos destacam aqui é o planejamento burocrático do divino. Burocrático, exato. É irônico. Muito.
Elias explica que a esclerose múltipla de Haibes foi meticulosamente arquitetada. Porque a Terra está sob controle inimigo? Sim, sob o controle absoluto de Belial, o adversário. E a Terra está cercada por uma zona de maldade que impede qualquer entrada não autorizada. É uma quarentena espiritual e física. A imigração de volta para o nosso planeta é vigiada de forma paranoica. Então, para que Haibes e o feto passem pela alfândega sem disparar os alarmes cósmicos, Eles precisavam de uma desculpa. uma justificativa médica incontestável. A doença fornece esse pretexto legal perfeito para que ela seja transferida para a Terra em busca de tratamento. Um tratamento exclusivo que só existe lá. Lendo isso nas fontes, a imagem que me veio à mente foi a de um cavalo de Troia divino. É uma excelente analogia. Pense na ironia da estrutura. O arquiteto de todas as galáxias precisa de formulários de migração em 3 vias, carimbos governamentais, E laudos médicos rigorosos. sim, e até um casamento de fachada. Afinal, Haibes e Herb precisam se casar no papel para justificar a viagem do Herb como acompanhante. O criador precisa enganar a burocracia do próprio universo que ele desenhou, apenas para conseguir voltar para casa. É o poder supremo vestindo o manto da fragilidade humana extrema. Essa subversão é o que o autor propõe o tempo todo. No entanto, mesmo com um álibi perfeito e os papéis em ordem, penetrar a fronteira tem um preço. E a viagem do sistema de metano para o sistema solar marca o fim da quietude. E o início de uma perseguição implacável. E as fontes detalham bem o motivo dessa perseguição, descrevendo o cenário geopolítico da Terra de uma maneira quase surreal. Sim, o mundo é governado por um estado dual bem peculiar. De um lado, o Partido Comunista, também chamado de legado científico, que prega a razão absoluta e a eliminação de defeitos genéticos. E do outro, uma fusão gigantesca e totalitária chamada Igreja Islâmica Cristã. E aqui é importantíssimo ressaltar, para quem nos escuta, que os críticos literários são unânimes ao afirmar que o autor não está atacando crenças ou ideologias do nosso mundo real. Sim, fundamental deixar isso claro. Essa aliança ficcional é pura construção de mundo. Exato. É uma ferramenta alegórica para representar o peso esmagador de um poder que controla tanto a alma quanto a ciência. Não tomamos lado algum aqui, e o autor apenas usa esses nomes para evocar o autoritarismo. Sem dúvida. Funciona como um arquétipo do autoritarismo absoluto na ficção, unindo a força temporal e a vigilância espiritual. E o epicentro desse sistema de vigilância é o Burrão. O grande supercomputador. Isso, uma inteligência artificial global que gerencia todos os dados do planeta. E quando o Burrão escaneia os formulários de imigração de Haibes, ele detecta a anomalia energética do feto. Mas claro, sendo uma máquina programada com a lógica paranoica desse estado dual, o computador não reconhece a divindade. Ele não tem parâmetros para o divino, ele interpreta Emmanuel como um parasita alienígena. Ou uma feitiçaria perigosa que ameaça a ordem estabelecida. Consequentemente, as autoridades emitam a ordem para destruir a criatura antes que ela nasça. A ironia chega a ser palpável de novo. Os líderes da Terra mobilizam forças para assassinar Deus, convictos de que estão protegendo a humanidade de um monstro. E o clímax dessa infiltração desmorona em uma fuga desesperada. Que culmina num acidente terrível, não é? Sim, um acidente com o transporte deles na chegada. As análises detalham o saldo catastrófico disso. Haibes não resiste. Ela morre, forçando um parto prematuro. O Herb Escher sobrevive com ferimentos críticos. E ele é imediatamente colocado em suspensão criogênica profunda por 10 anos. 10 anos no gelo. E o menino Emmanuel sobrevive à colisão, mas sofre danos cerebrais graves. É fundamental olhar para o estado do Herb nesse momento, pois os ensaios destacam que a suspensão não é um sono tranquilo para ele. Não mesmo. A mente dele fica presa num limbo onírico torturante. Recebendo transmissões telepáticas ininterruptas do próprio IA. E a trilha sonora desse delírio prolongado é bizarra. São músicas do musical Um Violinista no Telhado. O que mostra o humor agridoce do autor. Mas o verdadeiro núcleo da trama reside nas sequelas de Emmanuel. Sim, o dano neurológico resulta em uma condição filosoficamente perturbadora. A amnésia divina. E aqui
Eu preciso fazer uma pausa, Claro. pois confesso que essa parte das fontes me causou muita estranheza na leitura. Em que sentido? Estamos discutindo uma entidade onisciente e onipotente, o Criador. Como um simples impacto físico contra o crânio de um feto humano pode apagar a mente de Deus? Parece contraditório à primeira vista. Isso não contradiz completamente toda a base teológica de poder supremo que os próprios ensaios abordam. Como conciliar isso? Essa é, na verdade, a principal tese dos teólogos que analisam a obra. O autor não está usando a amnésia apenas como um recurso narrativo barato para gerar suspense. Não é só um artifício de roteiro. Exato. Ele está transpondo para a ficção científica um conceito central da cabala luriânica. Que seria Shevirat Hakelim, certo? Perfeitamente. A quebra dos vasos. Nessa tradição mística, a luz primordial da criação era tão intensa que os vasos que deveriam contê-la se estilhaçaram. Espalhando fragmentos do divino em um mundo material corrompido. O dano cerebral de Immanuel personifica essa quebra cósmica. O Criador submete-se de forma absoluta às leis e limitações físicas da matéria. Ele não tem um escudo mágico invisível. Não. Ao entrar no mundo decaído, ele sofre o mesmo esquecimento e a mesma dor que afligem a humanidade. É a metáfora máxima da fragmentação espiritual. Faz muito sentido. É como se, para compreender e salvar o mundo quebrado, ele precisasse se quebrar também. Uma empatia levada às últimas consequências. Mas isso gera um problema monumental para a trama. Se o Salvador esqueceu sua própria identidade, sua missão e está vulnerável no território de seu maior inimigo... Como ocorre o despertar, não é? Exato. A teologia explica como o divino conserta a própria mente. Ocorre através do encontro com o outro aspecto de si mesmo. O que nos leva a um salto temporal de 10 anos na história. Onde Emmanuel está sendo criado furtivamente pelo profeta Elias. Sim, e devido aos déficits causados pelo acidente, o menino é matriculado em uma escola para crianças com necessidades especiais. Uma escola que existe à margem daquela sociedade fria que exige perfeição genética do legado científico. Exatamente. E lá, entre os rejeitados, ele conhece uma menina chamada Zina. E Zina é uma personagem fascinante. Uma criança que aparenta ter a idade dele, mas que carrega uma aura de mistério insondável. Zina manipula a realidade, reverte o tempo e altera a percepção do mundo ao redor com uma facilidade assustadora. Desafia qualquer lei da física. Lendo as fontes, destrinchar a identidade de Zina é como tentar focar a visão em um caleidoscópio. Ela muda o tempo todo. Sim, ela assume múltiplas máscaras ao longo da história. Em alguns momentos evoca o folclore, apresentando-se como a rainha das fadas. Em outros, apresenta-se como Palas Atena, a deusa da sabedoria. Chega até a se manifestar como a própria personificação da Torá. Quer dizer, o diagrama estrutural de tudo que existe. Mas os artigos mais profundos sobre misticismo judaico concordam em um ponto. A identidade real dela é a Shekinah. E o que isso significa na prática dentro desse universo criado pelo autor? Bom, a Shekinah é um pilar do misticismo judaico. Ela representa a presença imanente de Deus. A presença feminina, certo? Isso, o aspecto feminino do divino que habita entre as pessoas, mesmo no exílio e no sofrimento. Então ela não está distante no céu, ela está presente na terra. Exato. Os textos sugerem que, na alvorada dos tempos, houve uma cisão na própria essência de Deus. O aspecto transcendente masculino afastou-se. Enquanto a Shekinah permaneceu enraizada no mundo material. Perfeito. Então o encontro entre Emmanuel e Zina naquela escola modesta não é um acaso. É o início de um processo de cura cósmica. É Deus reunificando-se consigo mesmo, tentando colar os pedaços daquele vaso estilhaçado que mencionamos. O conflito surge porque os dois pedaços não concordam sobre como consertar as coisas. As fontes mostram um embate ideológico fortíssimo entre eles. Uma verdadeira batalha filosófica. Conforme fragmentos da memória divina de Emmanuel retornam, ele desenvolve uma visão punitiva. Muito severa. Ele olha para o mundo infectado por Belial e anseia pelo que as profecias chamam de o grande e terrível dia.
Ele quer o julgamento. Sim, quer fogo e enxofre para varrer a corrupção do mapa, limpando o universo através da aniquilação completa. Ele busca a purificação pela justiça implacável. Mas Ina, em contrapartida, torna-se a defensora da criação. O contraste perfeito. Enquanto ele desenha cenários apocalípticos, Zina altera a realidade para mostrar a ele a delicadeza de uma tarde de primavera. A complexidade dos afetos humanos. E o valor intrínseco da vida. Ela apresenta a misericórdia como a contrapartida à justiça cega dele. O argumento central dela é que a humanidade, embora falha e machucada pelo mal, não merece ser apagada da existência. Ela só força o próprio Criador a reconhecer a beleza do mundo que ele desenhou, mas cujo valor esqueceu em meio ao trauma e ao isolamento. O que levanta uma das reflexões mais provocativas de todas as análises literárias que lemos. Qual? Se pensarmos bem, Zina está ativamente impedindo que Emmanuel cumpra sua missão punitiva original. De fato, ela bloqueia o julgamento dele. Então, ela é a maior aliada dele, impedindo um genocídio cósmico desnecessário. Ou, como alguns ensaios sugerem, poderia ser o próprio adversário usando uma máscara de luz. Tentando amaciar a justiça de Deus. Isso, com ilusões estéticas para proteger o reino corrompido de Belial. A linha entre quem orienta e quem engana fica incrivelmente turva aí. E essa indefinição é totalmente intencional por parte do autor. E para testar essas filosofias na prática, essa tensão entre justiça e misericórdia transborda das ideias para a realidade física. Eles não ficam só debatendo no pátio da escola. Não. Zina e Emmanuel travam uma aposta cósmica para decidir o destino da criação. E o campo de testes não é um tribunal celestial cheio de anjos. É a vida daquele homem comum, adormecido no gelo há 10 anos, o Herbie Escher. Nossa, o Herbie volta para o centro do palco. Sim. O poder combinado dessas duas metades divinas altera a estrutura do espaço-tempo. Criando uma nova linha do tempo alternativa. E essa nova realidade puxa Herbie de volta à consciência. E a realidade em que o Herbie acorda é quase boa demais para ser verdade. O acidente terrível foi apagado da história. Rybes nunca sofreu de esclerose múltipla nessa versão. E Herbie não passou uma década congelado em sofrimento. Ele está perfeitamente bem gerindo uma modesta loja de equipamentos de áudio na Califórnia. Uma vida simples, mas completa para ele. E mais impactante ainda, Zina cumpre uma promessa que parecia impossível. Lembra daquela cantora pop, Linda Fox? Aqui era apenas uma voz nas fitas cassete lá no Planeta Tóxico. Sim, nessa nova realidade, ela se torna uma mulher de carne e osso. O escapismo dele ganha vida. Herbie finalmente a encontra face a face na Terra. É o cenário da plenitude ilusória. Herbie alcançou tudo o que desejava secretamente. No entanto, os pesquisadores apontam que é precisamente no momento de maior satisfação pessoal que a entidade do mal absoluto decide atacar. Belial. O governante das trevas que mantinha o planeta isolado lá no início. Ele rompe a barreira da realidade alternativa e se manifesta de forma física no teto do aerocarro de Herbie. A descrição nas fontes é grotesca. Uma abominação monstruosa com a aparência de um bode retorcido. E os detalhes desse confronto são angustiantes. Porque a criatura bode não quebra o vidro nem tenta atacar Herbie fisicamente com garras. Em vez disso, ela lança um ataque telepático avassalador. O demônio invade a mente de Herbie enquanto ele é forçado a continuar dirigindo pela rodovia. Instilando nele um pessimismo tóxico e absoluto. Belial distorce a percepção de Herbie, obrigando-o a ver toda a criação, inclusive as coisas que ele mais ama, através de uma lente de decadência e repulsa. É o que o livro chama de a verdade cinzenta, certo? Isso. O monstro sussurra incansavelmente que a vida é feia, que qualquer esforço é vão e que a existência em si é um erro grotesco. E aqui reside o que muitos teólogos consideram a contribuição mais profunda do autor para o conceito filosófico do mal. Sem dúvida. Na estrutura da narrativa, Belial não é um lorde demoníaco medieval sentado num trono de chamas torturando almas com tridentes. Ele é o acusador. Exato.
A tradição judaica o denomina Yetzer Hara. A inclinação destrutiva interna. Para o autor, o mal verdadeiro não ataca a matéria diretamente. Ele aniquila o sentido das coisas. O poder de Belial é a capacidade de convencer a mente humana de que o amor é uma convenção biológica fútil. Que a esperança é uma mentira evolutiva e que o universo é um vazio sem propósito. Ele destrói a vida não com a morte imediata, mas com o cinismo existencial absoluto. E essa explicação joga uma luz incrível sobre a cena. Herb está dirigindo e sua mente está desmoronando sob esse peso existencial. Ele está perdendo a guerra interna, cedendo àquela voz que esmaga o significado de tudo que há de bom. Mas aí chegamos em um ponto dos resumos que, confesso, me frustrou um pouco na primeira leitura. A resolução anticlimática. Sim, a resolução parece incrivelmente anticlimática. Quando Herb chega ao seu destino, quase destruído por dentro, a Linda Fox se aproxima. E ela não entoa cânticos antigos, não dispara raios de luz celestial para banir o demônio. Ela simplesmente levanta a mão, encosta na criatura bode e o monstro morre instantaneamente, como se fosse um inseto pisado. Parece fácil demais, não é? A pergunta que fica é: por que derrotar a força que mantém o universo refém é algo tão trivial e silencioso? Pode parecer anticlimático se esperarmos um filme de ação com explosões, mas, filosoficamente, é o momento mais coerente da trama. As análises mostram isso. Mostram. A explicação vem logo em seguida. Linda Fox revela sua verdadeira natureza a Herb. Ela não é apenas uma projeção materializada por Zina. O que ela é? Ela atua como a manifestação do Yetzer Hatov, o espírito construtivo, o mediador ou o defensor que a tradição mística descreve. Então ela é o oposto exato de Belial. Exatamente. O que os ensaios explicam é que para cada indivíduo, a todo momento, há duas forças disputando a percepção da realidade. O acusador, que arrasta a mente para a apatia cinzenta. E o defensor, que oferece o consolo, a empatia e o encantamento da vida. Mas a questão persiste. Como um simples toque, apropria-se de tamanho poder letal contra o mal absoluto. O que os críticos apontam é que Linda não destrói Belial sozinha, por conta própria. A força dela só pôde ser engatilhada porque Herb tomou uma decisão interna sob extrema pressão. Uma escolha de livre-arbítrio. Sim. Com a mente sendo espancada pelo pessimismo do acusador, exigindo que ele visse a vida como lixo, Herb escolheu não parar o carro. Ele escolheu continuar dirigindo em direção a Linda Fox. Ele fez aposta no afeto e na devoção. Ele se recusou a entregar totalmente o sentido da sua vida ao vazio sussurrado pelo demônio. Então, o poder do mediador só se torna letal para o mal quando o indivíduo exerce ativamente a escolha de acreditar na esperança. Perfeitamente colocado. Sem o amor teimoso do Herb, o toque da Linda não teria feito nada. O que nos encaminha para a majestosa conclusão que os artigos destilam sobre a visão de Philip K. Dick. Que encerra a nossa principal missão aqui hoje. Sim. O tempo todo, a narrativa condiciona quem lê a aguardar um estrondo épico. Espera-se que o grande e terrível dia de Emmanuel se concretize. Que a reunificação de Deus varra os sistemas opressores da Terra com cataclismos celestiais. Esperamos uma revolução macrocósmica contra as forças do Estado burocrático global. Contudo, a mensagem final revelada pelas fontes é profundamente subversiva e intimista. E de uma sensibilidade imensa. Pense na escala da narrativa. Galáxias inteiras estavam em xeque. A própria arquitetura do tempo e do espaço foi distorcida pela aposta entre a justiça punitiva de Immanuel e a misericórdia de Zena. No entanto, a vitória verdadeira e definitiva sobre o mal absoluto, sobre aquela quarentena cósmica do início, não acontece nos corredores do poder governamental. Ou através de asteroides caindo do céu para destruir o Burrão. Ocorre em escala microscópica. O campo de batalha em que o destino do universo foi selado não foi o cenário geopolítico. Foi a mente assustada e exausta de um homem comum lutando para proteger sua capacidade de amar. A tese do autor é que a salvação é processada alma por alma.
O divino, ao se curar de sua própria fragmentação, não impõe uma ditadura de bondade. A reunificação de Deus garante apenas que a presença do defensor, do consolo, seja uma força acessível a todos nós. O universo inteiro é resgatado das garras do niilismo no milissegundo exato em que uma única pessoa recusa ativamente a mentira sedutora de que tudo é inútil. O afeto humano genuíno, então, torna-se a arma definitiva contra a desconstrução do significado. Totalmente. Começamos observando um domo isolado sobre um céu de metano venenoso. Com um homem solitário gastando seus dias escutando velhas fitas de áudio. Passamos por alfândegas divinas, a tragédia de uma amnésia que atinge o Criador de tudo. Debates milenares sobre apocalipse e misericórdia primaveril, e delírios que redesenham a realidade. Tudo isso para desembocar na percepção de que as forças que moldam o cosmos operam através do consolo mais mundano que conseguimos oferecer e receber. É o fascínio de ver o macrocosmos místico inteiro encontrando sua resolução no microcosmo da experiência diária. A complexa arquitetura cabalística e os elementos da ficção científica funcionam apenas como holofotes. Holofotes para iluminar a nossa condição mais fundamental. O esforço contínuo e silencioso para extrair significado de um mundo que tenta constantemente nos convencer do vazio. Isso lança uma provocação poderosa para quem acompanha essa exploração pensar no restante da semana. Com certeza, uma reflexão para a vida. Se aceitarmos, mesmo que por um instante, a premissa de que a nossa percepção diária da realidade é o verdadeiro campo de batalha. Uma disputa invisível. Sim, uma disputa constante entre o acusador, que sussurra implacavelmente que nossos esforços são vãos e que o mundo é apenas cinza e cruel. E o mediador, que insiste tenazmente em nos mostrar a beleza imperfeita e a importância da compaixão. Vale nos perguntarmos, em nossas próprias rotinas, quantas vezes nós cedemos silenciosamente e permitimos que o bode dirija o carro das nossas vidas? É uma pergunta difícil de responder. Muito difícil. E o que aconteceria amanhã, nas pequenas frustrações e escolhas do cotidiano, se decidíssemos com toda clareza arrancar as mãos do acusador do volante? Entregar intencionalmente a direção para o nosso próprio espírito consolador. Fica aqui esse questionamento profundo sobre qual voz nós escolhemos alimentar, alma por alma. Continuaremos desvendando as engrenagens por trás das grandes mentes e suas obras marcantes. Até a próxima exploração.